cabe a gente se perguntar por que nós estamos falando a respeito de inteligência artificial, né? E para poder explicar o porquê, eu vou usar uma estratégia de trazer a curva do hype de Gartner. A Gartner é uma empresa de consultoria da área de tecnologia que foi fundada, obviamente, por um senhor chamado Gartner, e ela tem anuários que depois passaram a ser semestralizados a respeito da evolução das tecnologias. Então, ela tem vários grafos, várias formas de expressão gráfica de informação, né? Uma delas é esse gráfico aqui, que é a chamada curva do hype. Então, o que se tem nessa curva aqui? Eu vou explicar a curva para depois mostrar como é que está essa curva agora. Nós temos no eixo dos Y as expectativas dos usuários, e no eixo X nós temos o tempo. Tá certo? Então, quando uma tecnologia ela dispara, ou seja, quando ela se dá o gatilho nela, quando ela começa a entrar num ramo de usuários, né, um grupo de pessoas promove o que a gente conhece como efeito de hype, né? Então, rapidamente, aquela tecnologia vira a palavra da moda, né? A buzzword. Né? Depois de uma determinada altura, depois de um determinado tempo, que varia para cada tipo de tecnologia, as tecnologias caem no chamado Vale da Decepção. O Vale da Decepção está associado ao fato de que as pessoas tinham uma expectativa e essa tecnologia não cumpriu a expectativa que essas pessoas tinham. Tá certo? Então, é o chamado Vale da Decepção. Com o passar do tempo, à medida que a tecnologia fica mais madura e as pessoas ficam mais maduras com respeito ao uso da tecnologia, ou seja, as pessoas começam a aceitar aquilo quais são os limites da tecnologia, se chega a um patamar onde há uma estabilização, um platô aqui. Tá certo? Por que eu trouxe essa curva para explicar o porquê das IAs? Bom, essa aqui é a curva do hype para 2022, mais especificamente, como estava em julho de 2022. As bolinhas representam quanto tempo até o platô, tá certo? Então aqui está meio pequeno, está ruim de ver, mas a tecnologia que está associada com o ChatGPT, ela está aqui, ó. É essa bolinha aqui, tá certo? Ou seja, ela não tinha alcançado nem o máximo do hype ainda. A palavra ChatGPT não está aqui, porque isso aqui é de julho de 2022 e nós sabemos que a data importante para a colocação do acesso ao público, né, os usuários, da ferramenta, na forma do chat, como a gente conhece, foi novembro de 2022. Então, observem que, dentro da previsão, se espera que a tecnologia de resposta generativa leve de 5 a 10 anos para alcançar um platô. Então, a gente sabe que, com respeito à questão específica do ChatGPT, houve uma velocidade absurdamente maior. E para mostrar essa velocidade, eu fui no Google Trends e coloquei a palavra-chave ChatGPT, que ficou em azul. Então, no eixo dos X aqui eu tenho tempo, e nos eixos dos Y eu tenho interesse. Interesse, tá certo? Esse interesse, o Google não faz muita questão de expressar qual o significado desse interesse, tá? Então, para fins de comparação, eu fui lá e coloquei o buscador da Microsoft, o Bing, por exemplo, que a gente sabe que é muito menos usado do que o Google, porque se eu colocasse o Google à escala, o Google ia estourar a escala, tá certo? Então, eu coloquei Bing. Então, a gente pode ver que aqui, ó, em novembro, né, mais especificamente por volta de final de novembro de 2022, começou a ser muito procurado de forma repetitiva o ChatGPT. Isso provocou uma reação, e o Google, que era o líder em pesquisa
né, e continua sendo o líder em pesquisa em inteligência artificial, tomou a atitude de colocar o Bard, que vai ser a ferramenta de a concorrer com o ChatGPT, numa propaganda, numa reunião que aconteceu lá em início de fevereiro em Paris, que é essa data aqui. Então a gente pode ver que na curva anterior não havia como existir o ChatGPT, porque essa curva é de julho de 2022 e ela não foi atualizada ainda na sua versão gratuita. E a gente está falando de uma tecnologia que aí tem 3 meses na nossa mão, tá certo? E foi a tecnologia que mais rapidamente alcançou milhões de usuários do mundo, tá certo? Um dos motivos da gente estar falando a respeito de inteligência artificial é exatamente o ChatGPT, para mostrar qual é o tamanho do hype que a gente tem a respeito desse assunto, né? Interessante que quando eu comparo OpenAI com, que é a curva amarela, né, com o próprio ChatGPT, a criatura é muito maior do que o criador, né? Vocês podem ver que é muito mais interesse dos usuários a respeito de usar do que conhecer a história da empresa que criou o ChatGPT.